Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós estamos no nosso terceiro vídeo a respeito de realimentação estática de estados. No nosso primeiro vídeo, a gente tratou a questão do conceito da realimentação estática de estados, o que está por trás disso, tá? Como que a gente faz essa realimentação estática de estados e em que casos que isso é viável ou não. No segundo vídeo, a gente aprendeu a calcular os ganhos de controle da realimentação estática de estados. E neste vídeo, a gente vai falar de uma ideia muito importante, que é, além de fazer a realimentação estática de estados, garantir que a saída do meu sistema acompanhe ou tenha um comportamento de acompanhar a referência desse sistema de controle de uma forma pré-determinada. Então, o que a gente vai fazer agora é a gente vai expandir o conceito de realimentação estática de estados, entendendo a questão de rastreamento da referência, tá? Vamos lá, olha só. Aqui eu tenho o diagrama de controle do que a gente quer basicamente fazer. Aqui eu tenho a minha matriz, o meu sistema, planta, né? A, B, C. Então, minha planta escrita em representação do espaço de estados, tá? Eu tenho uma entrada U, eu tenho uma saída Y para essa planta e eu tenho um vetor de estados X, que são as variáveis de estado que eu vou fazer a realimentação. Eu fiz aqui uma realimentação estática desses estados por meio de uma matriz K, né, que vai entrar aqui somando para dar origem à entrada do sistema, ou seja, a entrada do sistema vai receber como uma das suas parcelas, né, essa realimentação estática de estados. Ou seja, eu estou pegando os estados, passando por uma matriz K de controle e estou realimentando isso na entrada da minha planta, tá? Mas, além disso, eu estou fazendo aqui também uma realimentação externa dessa saída Y para poder comparar com R, resgatando aquela forma de controle de realimentação que a gente já conhece. De comparar a referência com a saída, essa referência vai me dar um sinal de erro, e esse sinal de erro eu vou fazer alguma coisa com ele, de forma que esse erro, ele, ao longo do processo, ao longo do tempo, ele convirja para zero da forma como eu estabelecer. Aqui, basicamente, a gente vai tentar fazer uma forma de como que a gente faz o projeto desse sistema garantindo um rastreamento. E uma das formas de rastreio muito comuns que a gente usa é o quê? É garantir o erro estado estacionário a uma determinada entrada na referência na saída desse sistema. Então, aqui, o que a gente vai fazer para a gente começar esse conceito aí de rastreio da minha referência, eu vou considerar que eu quero fazer com que a saída do meu sistema acompanhe a referência pelo menos em estado estacionário, para uma dada entrada. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar basicamente um ganho, KI, multiplicado por um termo integral, exatamente para zerar o erro estado estacionário ao longo do tempo, por exemplo, para uma entrada ao degrau. Tá? Então, agora a gente fez um controle uma realimentação estática de estados, só que em conjunto com uma realimentação também da saída para garantir rastreio da referência. Tá? E agora a gente quer ver como que a gente consegue usar aquela fórmula de Ackermann que a gente aprendeu no outro vídeo para fazer também isso, ou seja, para calcular também o KI, que é esse ganho integral que a gente está colocando na nossa malha, exatamente para garantir que o erro estado estacionário desse sistema em malha fechada, para uma dada referência, seja nulo para essa dada referência, tá? Bom, então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. A gente quer basicamente ter erro estado estacionário nulo para uma dada entrada. A gente vai considerar aqui uma entrada integral, tá? Então a gente vai considerar que nessa referência R aqui, a gente tem um sinal integral, e eu quero calcular a realimentação estática de estados para que os polos de malha fechada estejam numa determinada posição e o KI de forma que o erro estado estacionário seja nulo. Tá? Então, e aí eu vou calcular esse KI de forma a ter algum comportamento para esse erro estado estacionário. Tá? Então vamos ver como que a gente faz isso, né, no nosso caso aqui. Bom, se a gente pegar esse sistema aqui e escrever as equações de estado, as equações em representações espaço-estados desse diagrama, a gente basicamente vai ver o seguinte, que x ponto é igual a x mais bu, que é basicamente a parte da planta, tá? X ponto, que é esse ponto aqui, é basicamente ax mais bu. O outro, y é igual a cx, novamente a nossa representação espaço de estados da planta. Aí eu tenho o meu ganho, o sinal de entrada que eu estou fazendo a realimentação. O U vai ser igual ao menos Kx, que é a realimentação espaço de estados, tá aqui então a realimentação estática dos estados, menos Kx, mais Ki vezes esse sinal Xi que está ali. Então é Xi vezes Ki menos Kx. Tá legal? Então
U é igual a menos kx mais ki xi de t. E o xi ponto, que é o que vem antes da integral, tá? É igual ao r menos o y, ou seja, é exatamente xi ponto é o que vem antes da integral, é o r menos y, mas o y é igual a cx. E, portanto, xi ponto é igual a r menos cx de t. Então, basicamente, eu criei um estado adicional, uma variável de estado adicional na minha malha de controle. Eu tinha as variáveis de estado, que são as variáveis de estado da planta, e eu estou criando uma variável de estado adicional que é exatamente dada por essa integral aqui, que eu vou calcular um ganho K de forma que esse ponto, que é basicamente o meu sinal de erro, a diferença entre a referência e a saída, ela convirja para zero em estado estacionário quando esse R for um degrau qualquer. Tá? Então, eu tenho essa representação 27. Então, essa expressão ela é basicamente escrever a expressão de x ponto e a expressão de xi ponto numa forma matricial aumentada, em que agora eu tenho um vetor de estados, que além do x que vem da planta, os vetores, as variáveis de estado da planta, eu também tenho essa variável de estado adicional do integrador que eu estou colocando para zerar o erro estacionário. Tá? Bom, em regime permanente, o que vai acontecer? Eu vou pegar essas variáveis t que estão aqui e vou fazer t tendendo a infinito. Então, eu tenho que x ponto é infinito e que xi ponto é infinito são exatamente aquelas expressões com cada uma das variáveis com t tendendo a infinito. Tá? Então, agora o que eu quero fazer? Eu quero projetar os ganhos de controle tais que para uma referência integral, tá? Então, r de t é um r constante, tá? Para todo o tempo. A gente tem aqui o que se ponto de infinito seja zero, ou seja, que o erro que eu tenho aqui na minha malha, ela tenda para zero ao longo do tempo, ou seja, quando t tendendo a infinito, isso vai zerar, tá legal? Então, o meu sinal de erro é exatamente o que se ponto. Eu vou fazer o que se ponto com t tendendo a infinito ser zero, tá? E o y tendendo a infinito ser o r. Então, eu vou pegar nessa expressão aqui, né? E vou fazer essas operações na expressão 29. Vou substituir a 29 pela 28, né? Ou seja, eu vou substituir o valor de t tendendo a infinito com o valor de t. E aí eu tenho x ponto tendendo a infinito menos x ponto de t. E tenho que xi infinito menos que xi ponto de t com esses valores aqui. Naturalmente, eu vou chamar essas diferenças, as subtrações aqui de uma nova variável, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de x vetor e ponto, ou seja, exatamente um vetor que é a diferença do que eu consigo lá no infinito com o que eu tenho ao longo do tempo, tá? Então, eu vou chamar cada uma dessas variáveis de diferença, nessas subtrações aqui, de um novo nome, tá? E aí eu tenho essa nova representação. Então, x ponto e de t e xi ponto e de t vai ser igual a essa matriz A aumentada, x vetor E, xi E, mais essa matriz B aumentada, U de E, tá? Bom, o que a gente conseguiu aqui, basicamente, a gente fez a nossa representação em espaço de estados, né? Fez essa diferença entre esses dois vetores, e agora a gente conseguiu uma representação em espaço de estados aumentada, em que o vetor x ponto, ou o vetor xe, já é a nossa representação da planta, né? E aqui, simplesmente, a gente tem que fazer isso, porque a gente quer que a nossa saída atinja um determinado valor, tá? Por isso que a gente não está simplesmente usando a expressão anterior, mas a gente está usando a diferença do valor ao infinito menos o valor da variável ao longo do tempo, porque eu quero fazer com que isso zere, tá? E eu tenho também aquele xi, que é exatamente a variável que eu vou usar. Né? A variável que eu vou usar para forçar isso, para forçar esse termo integral do erro tender a zero. Tá? Bom, note que agora eu tenho uma nova representação em espaço de estados para esse sistema de malha fechada. E o que eu preciso fazer agora é calcular a realimentação estática de estados para essa nova representação. Então, eu fiz uma representação aumentada para poder usar a fórmula de Ackermann para calcular os ganhos, sabido quem são os meus ganhos nessa realimentação. Então, basicamente, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o E e multiplicando por um vetor KE por esse vetor aumentado de estados. Esse ganho agora ele vai ser calculado dessa forma. Ele vai ser uma entrada UE, que ele é basicamente um ganho de realimentação estática de estados KE, que eu preciso calcular, né, menos KE, por esse vetor de estados aumentados. Ou seja, o XE, que é a variável de estado que eu já tinha da planta do infinito até aquele tempo, menos o que se é.
E isso vai me dar origem a um vetor aumentado de ganhos que ele vai ter duas partes. A realimentação estática de estados que eu já tinha, menos ou mais, né, que vai ter o menos K, realimentação estática de estados do sistema, mais o KI, que é exatamente aquele ganho K que eu coloquei para fazer a realimentação da saída. Então, eu estou pegando esse ganho KI aqui e fazendo com ele mais uma realimentação estática do estado, que agora é esse QSI. Esse QSI vai ser uma nova variável de estado que eu também vou estar realimentando por meio desse KI. Ou seja, basicamente com esse procedimento que eu apresentei aqui, eu consegui pegar aquele problema em malha fechada que estava aqui e pegar aquela realimentação de saída e transformar em mais uma realimentação de estado. Isso possibilita que eu faça o uso da fórmula de Ackermann nessa expressão. É exatamente isso que a gente faz. A gente tem uma matriz aumentada A, que é exatamente a A0 menos C0, que veio desse sistema aumentado aqui. Tem uma matriz B, que é basicamente a B0, tá? E agora, usando essas duas variáveis ou essas duas matrizes aumentadas de sistema, eu posso usar a fórmula de Ackermann para calcular o ganho KE, que vai ser aquele ganho que ele é particionado em duas partes. A realimentação estática de estados e o ganho KI que eu coloquei no meu integrador para zerar o erro estacionário desse sistema, tá? Se eu usar isso dessa forma, eu estou forçando o sistema a ter o comportamento dinâmico que eu desejo pelos estados, pela realimentação estática de estados que eu desejo, né? E adicionalmente fazer com que o y quando t tende a infinito seja exatamente o r quando t tende a infinito, ou seja, o valor constante do degrau que essa referência possui, tá? Bom, vamos ver isso através de um exemplo, acho que fica um pouco mais claro. O mesmo exemplo que a gente já usou nos outros vídeos anteriores, tá? Eu tenho aqui esse sistema discreto, x de k mais 1 é igual a x de k mais b u de k, y de k é igual a cx de k. Suponha que, para os estados da planta, eu deseje um posicionamento de polos de malha fechada igual a meio que multiplica 1 mais ou menos j, tá? Então, o polinômio característico para estes polos é aquele z ao quadrado menos e mais meio, tá legal? Além disso, a gente deseja que o erro estacionário seja nulo para entradas de referência integral, tá? E para esse polo adicional que vai ser criado na nossa representação espaço de estados, eu estou colocando um Z3 igual a 0,25. Ou seja, eu tenho os polos de malha fechada que eu desejo para o sistema em malha fechada, ou seja, para a realimentação estática de estados. E como eu criei um estado adicional, eu preciso falar qual o polo associado àquela nova representação. Porque agora essa matriz A é uma matriz aumentada, vai aparecer um estado a mais, uma variável de estado a mais, tá? Então aqui eu coloquei um Z3 0,25, tá? No caso aqui que a gente está no plano Z, não tem nenhum aspecto mais, assim, alguma regra para a gente fazer esse posicionamento, mas basicamente basta que você posicione esse polo adicional da forma como lhe for mais conveniente no projeto. Mas o posicionamento desse terceiro polo, desse polo adicional que foi criado na forma aumentada, bom, ele é feito de acordo com, por exemplo, os requisitos que você precisa daquele sistema, ou em estado estacionário, ou algum outro requisito que você queira colocar. Bom, aí a gente forma então as matrizes aumentadas. Tem a matriz A chapéu, que ela é A0 menos C0, que vai formar exatamente essa matriz aumentada aqui. A matriz A do meu sistema original, um vetor nulo, o vetor C, menos 1, 0, ou seja, menos C, tá? E o valor zero aqui formando essa forma aumentada. E a matriz B aumentada, que é o vetor B da representação da planta, então 0, 0,8 e um zero adicional. Bom, aí o que a gente faz? A gente vai fazer então a fórmula de Ackermann, né? Então a gente precisa da matriz de controlabilidade deste par, A chapéu, B chapéu. E como agora a matriz A ela é uma matriz 3x3, então ela tem dimensão 3, eu preciso de 3 colunas. A minha matriz de controlabilidade tem que ter a mesma dimensão da matriz A. Então eu vou ter aqui o meu B chapéu, A vezes B vai ser mais uma coluna, A chapéu ao quadrado B chapéu vai ser a nossa terceira coluna. Agora eu preciso de 3 colunas, porque a nossa matriz de controlabilidade agora é 3x3, já que a minha A chapéu é também 3x3. Tá? Então eu tenho que formar B chapéu, A chapéu, B chapéu, A chapéu ao quadrado, B chapéu. E aí eu tenho essa matriz C, que é a minha matriz de controlabilidade, que a gente consegue também ver facilmente que ela é uma matriz de posto cheio. Eu não consigo escrever uma coluna como a combinação das outras duas. Tá? Bom, o polinômio característico desse sistema em malha fechada ele vai ser o quê? O polinômio característico formado pelos dois polos que eu quero alocar
para os estados da planta, né, para as variáveis de estado da planta, que é o z ao quadrado menos z mais meio, mais aquele polo adicional que eu coloquei para formar a representação das três variáveis de estado que eu preciso. Então, z mais 0,25. Isso vai me chegar a um polinômio característico, que é esse aqui, ó, z ao cubo menos 0,75z ao quadrado, mais 0,25z, mais 0,125, tá? E como eu tenho três variáveis de estado no meu sistema, o meu vetor S de projeto lá da fórmula de Ackermann, que eu estou colocando aqui como S chapéu, ele vai ter três elementos. É um vetor linha que tem três elementos, todo mundo igual a zero, exceto o último. Então, 0, 0, 1. Com essas formas todas, eu posso agora vir e aplicar a fórmula de Ackermann que a gente já viu no vídeo anterior, tá? Então, o ganho KE, ele vai ser o quê? O S chapéu, que é o meu ganho, o vetor de projeto, 001. A matriz de controlabilidade chapéu inversa, ou seja, é aquela matriz de controlabilidade formada pelas matrizes aumentadas A e B. Eu tomo a inversa dessa matriz. E o polinômio característico aplicado sobre a própria matriz A chapéu. Então, nesse caso aqui, vai ser A chapéu ao cubo menos 0,75 A chapéu ao quadrado mais 0,25 A chapéu mais 0,125 identidade de dimensão da A chapéu, ou seja, uma identidade de dimensão 3. Tá? Então, eu vou pegar esse polinômio característico aqui, que aloca os três polos, tá? E eu vou aplicar isso sobre a A chapéu. Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou encontrar um vetor de ganhos com três elementos. Os dois primeiros elementos são os elementos que vêm da realimentação estática de estados que eu estabeleci. E o terceiro elemento é o ganho que faz a realimentação, que é a realimentação da saída, né? Que é o ganho da realimentação, que vai subtrair da referência, que vai ser aplicado pelo integrador, ou seja, vai ser o nosso ganho integral. Tá? Nesse caso, então, o nosso vetor de realimentação estática de estados, ela vai ficar com esse vetor K, mais o ganho de realimentação da saída igual a 1562, 0,1562. Dessa forma, eu calculei tanto o vetor K de realimentação estática de estados para esse sistema, como também o vetor KI, que é o ganho integral que eu preciso colocar aqui para zerar o erro estacionário desse sistema em malha fechada, tá? Para o degrau. Tá? O nosso próximo problema é o seguinte, tá, tudo bem, então eu estou fazendo uma realimentação estática dos estados, mas eu preciso ter esses estados para fazer essa realimentação, né? Eu preciso medir eles, porque senão eu não consigo realimentar. Como que eu faço isso? Bom, essa é a parte que a gente vai estudar observadores de estado, mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.